Eu sempre achei que o silêncio era a minha melhor companhia. Aquela paz gelada de uma casa onde nada sai do lugar e onde os dias se repetem como um relógio antigo que a gente esquece de dar corda. Eu olhava para os meus móveis brancos, para as cortinas de linho alinhadas, e sentia um orgulho vazio, como se a organização fosse a única prova de que eu existia e de que eu era uma boa mulher. Não havia gritos, não havia paixão, e sinceramente, eu nem sabia que sentia falta dessas coisas até o dia em que o barulho estacionou na casa ao lado. Eu não imaginava que aquele caminhão de mudança traria não apenas móveis, mas o fim da minha vida de aparências e o começo da minha verdadeira história. Antes de eu te contar como uma mulher tatuada e barulhenta virou o meu mundo de cabeça para baixo e me ensinou a respirar de verdade, eu quero te fazer um convite especial. Se você gosta de histórias sobre coragem, sobre quebrar regras e descobrir o amor onde menos se espera, se inscreva aqui no canal Romances Proibidos. Deixe o seu comentário, ative as notificações e venha viver essa jornada de libertação comigo, porque eu tenho certeza de que você vai se ver em algum pedaço da minha dor ou da minha alegria. Meu nome é Alice, e eu tenho 45 anos de uma vida que parecia ter sido desenhada por outra pessoa, como um vestido caro que não serve direito, mas que a gente usa porque todo mundo diz que é bonito. Sou casada há 20 anos com o pastor Jonas, um homem respeitado, rígido e previsível, que vê o mundo em preto e branco. Eu, com meu cabelo preto liso cortado na altura dos ombros, pele pálida e vestidos discretos, sou a peça perfeita para completar o cenário dele. Moro em Florianópolis, uma ilha linda que, para mim, sempre pareceu apenas um cenário bonito visto através de uma janela fechada. Durante 2 décadas, eu fui a esposa exemplar, aquela que organiza os chás de mulheres e sorri na porta da igreja enquanto aperta a mão dos fiéis, concordando com a cabeça, mesmo quando minha mente estava a quilômetros de distância. Eu não tinha o fervor religioso deles, para ser bem honesta. Eu tratava a religião como quem trata um contrato de trabalho, cumprindo as cláusulas sem questionar, mas sem sentir nada no coração. Deus, para mim, era um conceito distante e silencioso, muito parecido com o meu marido, que se preocupava mais com a reputação da nossa família do que com a mulher que dormia ao lado dele. Nós morávamos em um bairro nobre, cercados por muros altos e cercas elétricas que, na teoria, serviam para nos proteger do mundo lá fora, mas que na prática apenas garantiam que ninguém visse o tamanho da minha solidão. A casa ao lado da nossa estava vazia há quase 1 ano, e eu gostava disso, pois significava menos vizinhos para fiscalizar a minha rotina ou para pedir favores inconvenientes. Eu me acostumei com o vazio. Me acostumei a ser uma boneca de luxo em uma prateleira alta, intocável e fria. Foi numa tarde de terça-feira, daquelas cinzentas e ventosas, que são tão comuns aqui no sul, que a calmaria do meu calvário particular foi interrompida de forma brusca. Eu estava na sala, ajeitando um arranjo de flores que não precisava ser ajeitado, quando ouvi um som grave e potente rasgando o silêncio da rua. Não era o motor suave dos sedãs de luxo dos nossos vizinhos. Era algo cru, alto e vibrante, que fez os cristais da minha estante tremerem levemente. Caminhei até a janela da frente, afastando a cortina apenas o suficiente para ver sem ser vista. Um hábito que adquiri depois de anos sendo observada pela congregação. Um caminhão de mudança estava parado na frente da casa vizinha, e logo atrás dele, uma moto grande e preta estacionava com uma arrogância que me fez prender a respiração. A pilota desligou o motor, e o silêncio voltou por 1 segundo, mas a energia da rua já tinha mudado completamente, como se a pressão do ar tivesse caído antes de uma tempestade. Quando ela tirou o capacete, eu instintivamente levei a mão ao meu próprio cabelo, aquele Chanel preto e impecável que eu mantinha com idas semanais ao salão e muita disciplina. A mulher que desceu da moto sacudiu a cabeça, revelando um corte curto, estilo pixie, castanho escuro e todo repicado, uma bagunça proposital que gritava liberdade. Ela era mais jovem, devia ter uns 30 anos, e tinha uma postura relaxada, espreguiçando-se ali no meio da rua como se fosse dona do asfalto. Ela era o oposto de tudo o que eu via no meu círculo social, e principalmente
na igreja. Usava uma regata preta cavada que deixava à mostra os braços completamente cobertos por tatuagens. Havia desenhos complexos, sombras e cores que subiam pelos ombros e chegavam até o pescoço, invadindo a pele branca dela como uma era selvagem. Eu fiquei paralisada, não com o julgamento moral que meu marido teria, mas com uma curiosidade estética, um fascínio visual por ver alguém tão confortável na própria pele. O nome dela era Bianca, como eu descobriria depois, e ela parecia carregar uma aura elétrica, rindo alto com os entregadores, enquanto carregava caixas pesadas sem pedir ajuda a nenhum homem. Ela tinha uma força física e uma descontração que me eram estranhas. Eu, que fui ensinada a ser frágil e dependente, olhava aquela mulher carregando amplificadores e telas de pintura com uma inveja que eu não conseguia nomear. Ela acendeu um cigarro, soltando a fumaça para o céu nublado de Florianópolis, e riu de algo, uma risada rouca que atravessou o vidro duplo da minha janela. Jonas chegou em casa naquele exato momento, estacionando o carro da igreja com aquela precisão irritante de sempre, e parou na calçada para observar a nova vizinha com um olhar de desprezo absoluto. Eu vi quando ele torceu o nariz e balançou a cabeça negativamente, já catalogando aquela mulher como um problema. Uma ovelha negra, que mancharia a reputação da nossa rua tranquila. Ele entrou em casa batendo a porta, trazendo consigo o cheiro de incenso da igreja e a aura pesada de julgamento, reclamando imediatamente da gentalha que estava se mudando para o nosso lado. Naquela noite, enquanto eu servia o jantar em pratos de porcelana fria e ouvia meu marido discorrer sobre a decadência moral da sociedade moderna, eu não conseguia prestar atenção em uma palavra dele. Meus ouvidos estavam atentos a outro som, abafado e distante, vindo da casa ao lado, uma batida de rock, grave e constante, que fazia o chão do meu quarto vibrar quase imperceptivelmente. Pela primeira vez em anos, eu não senti vontade de dormir cedo para fugir da minha vida. Eu senti uma vontade insana de abrir a janela e deixar aquele barulho entrar. A neblina úmida de Florianópolis cobria a rua na manhã seguinte, transformando o bairro em uma pintura aquarela desbotada, mas nada conseguia esconder a bagunça vibrante que havia se instalado na casa ao lado. Eu tomei meu café preto sem açúcar observando, através da janela da cozinha, as caixas de papelão empilhadas de qualquer jeito na varanda da vizinha, algumas abertas e expondo livros, discos de vinil e tecidos coloridos à umidade da manhã. Aquela desorganização me ofendia profundamente, não porque fosse um pecado, mas porque agredia o meu senso estético de controle absoluto, aquela necessidade quase patológica que eu tinha de ver tudo alinhado e simétrico. Para uma mulher como eu, que vivia em uma casa onde até as almofadas tinham lugar marcado, ver aquele caos era como ouvir uma nota desafinada em uma sinfonia perfeita. Naquele domingo, a igreja estava particularmente agitada, e eu podia sentir o zumbido da fofoca correndo pelos bancos de madeira envernizada antes mesmo do culto começar. Como esposa do pastor, meu lugar era na primeira fila, liderando o grupo de mulheres com um sorriso sereno e intocável, mas meus ouvidos captavam cada sussurro venenoso que vinha de trás. As irmãs comentavam sobre a mulher da moto, especulando sobre a profissão dela e sobre as tatuagens que, segundo elas, eram marcas de uma vida desregrada e perigosa. Eu mantinha minha postura ereta, alisando a saia do meu vestido cinza, sentindo um tédio mortal daquela conversa repetitiva e da hipocrisia daquelas pessoas que adoravam apontar o dedo para se sentirem melhores. Quando uma das senhoras mais antigas da congregação tocou no meu ombro para perguntar se eu já tinha visto a pouca vergonha de perto, eu apenas suspirei e respondi com a frieza que era minha marca registrada. Disse a ela que a vizinha parecia apenas alguém sem classe e sem educação. Uma pessoa que provavelmente não sabia se comportar em sociedade, desviando o foco do julgamento moral para o social. Eu não me importava se a alma da Bianca estava condenada ou salva. Isso era problema dela e de Deus, se é que ele estava prestando atenção. O que me incomodava era a vulgaridade, o barulho e a falta de refinamento que ela trazia para o meu santuário de silêncio. No fundo, eu usava minha arrogância social como um escudo, porque admitir que aquela liberdade me fascinava seria perigoso demais. O sermão do pastor Jonas naquela manhã foi previsível, girando em torno da santidade do lar,
e da necessidade de vigiar as fronteiras da nossa família contra as influências externas. Eu sabia exatamente de quem ele estava falando, e enquanto ele gesticulava no púlpito com o rosto vermelho de indignação contida, eu olhava para as minhas próprias mãos pousadas no colo. Eu não sentia a unção que ele pregava. Sentia apenas o peso da aliança de ouro no meu dedo anelar, uma algema dourada que me prendia àquele teatro semanal. A voz dele ecoava no templo, mas minha mente viajava para a imagem da mulher fumando na calçada, imaginando como seria viver um dia sem se preocupar com o que os outros pensam. Voltamos para casa em silêncio, e assim que o portão eletrônico se fechou atrás de nós, eu vi Bianca na garagem dela, vestida com um short jeans desfiado e uma camiseta larga manchada de tinta. Ela estava lavando a moto, com a mangueira ligada e a música alta, jogando água para cima e rindo sozinha de algo que eu não conseguia compreender. A água molhava a camiseta dela, colando o tecido na pele, e eu me peguei observando a cena com uma atenção que ia muito além da desaprovação de uma vizinha conservadora. Havia uma vitalidade bruta nela, uma energia física que contrastava dolorosamente com a minha existência estática e engomada. Jonas entrou em casa resmungando que precisávamos aumentar o muro ou plantar cercas vivas mais densas para bloquear aquela visão deprimente. Eu concordei com a cabeça, como sempre fazia, mas fui direto para o meu quarto trocar de roupa, sentindo uma necessidade urgente de tirar aquele vestido de igreja que parecia me sufocar. Diante do espelho, passei a mão pelo meu cabelo preto e liso, tão perfeitamente cortado, tão sem vida, e me perguntei o que aconteceria se eu o bagunçasse, se eu deixasse o vento do sul despentear essa imagem que levei anos construindo. A vizinha não era apenas uma incômoda presença. Ela era um espelho que refletia tudo o que eu não era. Durante a tarde, a inquietação tomou conta de mim, e eu decidi que não podia mais ficar apenas observando de longe, criando teorias sobre quem era aquela mulher. Eu precisava ver de perto. Precisava entender o que fazia alguém ser tão alheio às regras que regiam o meu mundo, e minha mente começou a trabalhar em uma desculpa aceitável. Eu não podia simplesmente bater na porta dela por curiosidade. Eu precisava de um pretexto nobre, algo que justificasse minha presença ali sem levantar suspeitas no meu marido ou na minha própria consciência. A caridade sempre foi o melhor disfarce para a bisbilhotice, e eu sabia jogar esse jogo melhor do que ninguém. Fui para a cozinha e comecei a preparar um bolo de laranja, uma receita antiga e infalível que eu usava sempre que precisava amolecer corações ou abrir portas fechadas na comunidade. Enquanto batia a massa, o cheiro cítrico e doce invadiu a casa, mascarando o cheiro de mofo e cera de móveis que impregnava as paredes. Era um ato mecânico. Minhas mãos sabiam exatamente o que fazer. Mas meu coração batia em um ritmo diferente, acelerado por uma ansiedade que não era comum. Eu disse a mim mesma e ao Jonas, que lia jornal na sala, que era apenas um gesto de boa vizinhança, uma tentativa diplomática de trazer a ovelha negra para o nosso lado através da gentileza. Ele aprovou a ideia com um aceno distraído, dizendo que talvez fosse uma boa oportunidade para convidá-la para o culto e endireitar a vida dela. Eu quase ri da ingenuidade dele, pois a última coisa que eu queria era ver aquela mulher livre presa dentro das 4 paredes da nossa igreja sufocante. Eu queria entrar no mundo dela, não trazê-la para o meu, mas mantive minha expressão neutra e terminei de confeitar o bolo com a precisão de uma cirurgiã. Coloquei o bolo em uma travessa de vidro bonita, cobri com um pano de prato bordado e respirei fundo, compondo a personagem da esposa perfeita do pastor mais uma vez. Atravessei o gramado que separava as nossas casas, sentindo o vento frio da tarde bater no meu rosto, e a cada passo, a música que vinha da casa dela ficava mais alta e nítida. O jardim dela estava cheio de mato alto, e algumas esculturas de metal estranhas que pareciam retorcidas e agressivas, muito diferentes das minhas begônias comportadas. Eu me sentia uma intrusa, uma alienígena invadindo um planeta hostil, com uma travessa de bolo nas mãos, como se fosse um escudo de proteção. A sensação de estar fazendo algo proibido, mesmo que fosse tecnicamente uma missão, fez um arrepio subir pela minha espinha. Parei diante da porta de madeira maciça, que estava entreaberta,
e hesitei por um segundo, ouvindo uma voz feminina cantando junto com a música lá dentro. Não era um hino, não era uma oração. Era uma canção sobre amor e perda, cantada com uma emoção rasgada que me fez engolir em seco. Minha mão pairou sobre a campainha e eu olhei para o meu reflexo no vidro da janela lateral. Uma mulher de 45 anos, elegante, séria e completamente apagada. Eu estava prestes a tocar a campainha não para salvar a alma daquela mulher, mas porque, secretamente, eu esperava que o caos dela pudesse, de alguma forma, me contaminar. Toquei a campainha e o som ecoou lá dentro, fazendo a música parar quase instantaneamente, seguida pelo som de passos pesados se aproximando da entrada. Eu ajeitei o cabelo, estufei o peito e preparei meu melhor sorriso condescendente, aquele que eu usava para manter as pessoas à distância. A porta se abriu de supetão e eu me vi diante dos olhos castanhos mais intensos e divertidos que eu já tinha visto, emoldurados por um rosto sujo de tinta azul. Ela sorriu, um sorriso torto e genuíno, e naquele momento, com o cheiro de bolo nas minhas mãos e o cheiro de tinta e cigarro vindo dela, eu soube que minha defesa estava prestes a desmoronar. Ela limpou as mãos sujas de tinta em um pano velho que pendia do bolso do short jeans, sem demonstrar a menor vergonha pela própria bagunça, enquanto eu permanecia parada na soleira da porta, segurando a travessa de vidro como se fosse um escudo. O contraste entre nós duas era tão gritante que chegava a ser cômico. Eu com meu vestido de linho bege impecável e sapatos de salto baixo, e ela descalça, com as pernas torneadas cobertas de respingos de tinta azul e vermelha. Ela não pareceu se importar nem um pouco com a minha formalidade ou com o meu olhar analítico. Apenas abriu um sorriso largo que mostrava os dentes brancos e perfeitos, e fez um gesto amplo convidando-me para entrar. Eu hesitei por um segundo, sentindo que cruzar aquela porta seria como atravessar uma fronteira invisível para um país onde eu não falava o idioma e não conhecia as leis. Eu dei o primeiro passo para dentro da sala e fui imediatamente golpeada por um cheiro forte de água-rás, misturado com um perfume doce de sândalo que queimava em algum lugar da casa. O ambiente era um ataque aos meus sentidos, acostumados com a esterilidade branca e cinza da minha própria casa. Ali, tudo tinha cor, tudo tinha textura, e nada parecia estar no lugar certo. Havia telas espalhadas pelo chão, algumas encostadas nas paredes, móveis antigos misturados com caixotes de feira que serviam de estante, e uma luz natural incrível entrava pelas janelas sem cortinas. Eu me senti excessivamente grande e desajeitada naquele espaço, com medo de esbarrar em alguma obra de arte e manchar minha roupa cara com a tinta fresca daquele caos criativo. Eu trouxe um bolo, comecei a dizer, minha voz saindo estranhamente formal e baixa naquele ambiente vibrante, tentando manter a postura de primeira-dama da comunidade que eu interpretava tão bem. Para dar as boas-vindas ao bairro, em nome da nossa família. Bianca pegou a travessa das minhas mãos com uma facilidade que me desconcertou, seus dedos longos e tatuados roçando levemente nos meus. E eu senti um choque térmico imediato entre a minha pele fria e o calor que emanava dela. Nossa, que gentileza! Eu estava morrendo de fome e minha geladeira só tem água e cerveja. Ela disse rindo, colocando o bolo sobre uma mesa de centro feita de paletes, sem usar nenhum aparador ou toalha para proteger a madeira. Eu fiquei ali parada no meio da sala, com as mãos cruzadas na frente do corpo, sem saber exatamente onde colocar os olhos, pois para onde quer que eu olhasse, via algo que desafiava minha moral treinada. Havia um quadro enorme na parede oposta, uma pintura abstrata em tons de vermelho e preto que parecia transmitir uma angústia e uma paixão que me deixavam desconfortável. Bianca percebeu meu olhar fixo na tela e se aproximou, parando ao meu lado com uma proximidade que invadiu meu espaço pessoal, cheirando a tinta e a liberdade. Gostou? É da minha fase raiva, ela comentou casualmente, cruzando os braços e olhando para a própria obra. Às vezes a gente precisa botar para fora o que está queimando por dentro, né? Aquela frase me atingiu em cheio, pois eu passava a vida inteira engolindo e esfriando tudo o que queimava dentro de mim.
transformando fogo em gelo para manter a imagem de esposa perfeita. Tentei desviar o assunto, perguntando há quanto tempo ela pintava, tentando trazer a conversa para um terreno seguro e polido de socialite curiosa. Ela me respondeu que pintava desde criança, que era a única forma de não enlouquecer com o tédio da normalidade, e me olhou com uma intensidade que sugeria que ela sabia exatamente o que era esse tédio. Eu me senti transparente diante daqueles olhos castanhos, como se minha roupa cara e meu penteado impecável não fossem suficientes para esconder o vazio que eu carregava no peito. Ela me ofereceu algo para beber, sugerindo um vinho tinto que já estava aberto em cima de uma pilha de livros, e eu recusei prontamente, dizendo que não bebia álcool. A mentira saiu automática, parte do roteiro que eu seguia há 20 anos, embora em momentos de extrema solidão eu já tivesse desejado uma taça para entorpecer os sentidos. Bianca apenas deu de ombros, sem me julgar, e foi até a cozinha buscar um copo de água, caminhando com aquele rebolado natural e despreocupado que eu, secretamente, achava vulgar e fascinante ao mesmo tempo. Enquanto ela estava fora, eu passei a ponta dos dedos sobre uma escultura de argila na mesa, sentindo a textura áspera e imperfeita, tão diferente da porcelana lisa que eu colecionava. Quando ela voltou, me entregou um copo de vidro grosso, daqueles de requeijão reaproveitados, e eu bebi a água sentindo um gosto estranho de simplicidade que não existia na minha casa cheia de cristais. Você é a esposa do pastor daquela igreja enorme na esquina, né? Ela perguntou, sentando-se no chão sobre uma almofada colorida e me indicando uma poltrona de veludo surrada para eu me sentar. Eu me sentei na ponta da poltrona, mantendo as costas retas, e confirmei com um aceno de cabeça, pronta para o discurso habitual sobre como a igreja era importante para a comunidade. Mas ela não perguntou sobre os horários dos cultos ou sobre a doutrina. Ela apenas me olhou curiosa e perguntou: "E você gosta?" A pergunta era tão simples e direta que me pegou desprevenida. Ninguém nunca me perguntava se eu gostava da minha vida. As pessoas apenas assumiam que ser a esposa do pastor Jonas era uma bênção inquestionável. Eu gaguejei uma resposta evasiva sobre servir a Deus e ter um propósito, repetindo as frases feitas que eu ouvia meu marido dizer todos os domingos no púlpito. Bianca sorriu de canto, um sorriso que não chegava aos olhos, como se soubesse que eu estava mentindo, e disse suavemente: "Deve ser cansativo ter que ser exemplo o tempo todo. Ninguém aguenta ser estátua para sempre." Senti meu rosto esquentar, uma mistura de indignação por ela achar que me conhecia e vergonha por ela ter acertado tão em cheio na ferida que eu tentava esconder. Eu quis me levantar e ir embora, dizer que ela era insolente, mas algo me manteve presa àquela poltrona velha. Talvez a vontade de ouvir alguém falando a verdade pela primeira vez em anos. "E você?" perguntei, tentando virar o jogo, adotando um tom levemente crítico. "Não se sente sozinha nessa casa enorme, sem família, sem estrutura?" Eu queria que ela se sentisse inadequada, queria que ela admitisse que precisava da ordem que eu tinha, mas o tiro saiu pela culatra. Ela riu, jogando a cabeça para trás e expondo a tatuagem de um pássaro negro no pescoço, e disse que a solidão era o preço da liberdade, e que ela pagava com gosto. "Eu prefiro estar sozinha e ser eu mesma do que estar acompanhada e ter que fingir ser outra pessoa." Ela respondeu olhando nos meus olhos. "Eu já fui casada, Alice. Já tive a casa perfeita e o marido de terno. Quase morri sufocada. Acredite, a bagunça aqui é muito mais honesta." Fiquei sem palavras, processando a informação de que aquela mulher selvagem já tinha sido, talvez alguém como eu, e que ela tinha tido a coragem de quebrar tudo e recomeçar. O silêncio que se instalou entre nós não era pesado, era reflexivo. Eu ouvia o som do vento batendo nas janelas sem cortinas e o som da minha própria respiração acelerada. Olhei para o relógio de pulso, fingindo pressa, e disse que precisava ir, que meu marido estaria me esperando para o almoço, usando Jonas novamente como meu escudo protetor contra a realidade. Levantei-me, alisei meu vestido amassado e caminhei até a porta, sentindo o olhar dela queimando nas minhas costas, um olhar que não me condenava,
mas que me despia. Obrigada pelo bolo, vizinha, ela disse, encostada no batente da porta, com aquela postura relaxada que me irritava tanto. Apareça quando quiser fugir da perfeição. A porta aqui está sempre destrancada. Eu atravessei o gramado de volta para a minha casa quase correndo, sentindo o vento bagunçar meu cabelo e não me importando em ajeitá-lo imediatamente. Entrei na minha cozinha limpa, silenciosa e fria, e pela primeira vez, a ordem absoluta dos meus armários me pareceu uma prisão de segurança máxima. Olhei para as minhas mãos, que ainda pareciam formigar onde a pele dela tinha tocado na minha, e me perguntei com medo: será que eu também estava morrendo sufocada e já tinha esquecido como era respirar? Os dias que se seguiram à minha visita à casa da vizinha foram marcados por uma ressaca moral silenciosa, como se eu tivesse cometido um crime invisível que ninguém, além de mim, sabia que tinha acontecido. A minha casa, que antes eu via como um templo de ordem e paz, começou a parecer cada vez mais com um mausoléu frio, onde as vozes ecoavam sem encontrar calor humano para absorvê-las. Eu continuava cumprindo minha rotina com a precisão de um relógio suíço, acordando antes do sol, preparando o café da manhã e deixando as roupas do Jonas alinhadas sobre a cama. Mas minha mente não estava mais ali, dobrando lençóis. Ela estava do outro lado do muro, onde a vida parecia acontecer em cores vibrantes e sem roteiro. Era uma quinta-feira à noite, e o vento sul soprava com força lá fora, fazendo as janelas vibrarem levemente em suas esquadrias de alumínio. Um som que geralmente me passava segurança, mas que naquela noite soava como um lamento. Jonas estava sentado na cabeceira da mesa de jantar, revisando as planilhas financeiras da igreja com a testa franzida, completamente imerso em números e dízimos, ignorando o prato de sopa que esfriava à sua frente. Eu tentei iniciar uma conversa, comentar sobre o frio ou sobre uma notícia qualquer que li no jornal, apenas para ouvir o som da minha própria voz quebrar o gelo daquele ambiente estéril. Ele nem levantou os olhos do papel, apenas murmurou um distraído, me dispensando com a mesma indiferença com que se espanta uma mosca. Jonas, eu estava pensando... Tentei novamente, buscando um fiapo de conexão, sentindo uma necessidade desesperada de ser vista pelo meu marido. Talvez a gente pudesse viajar no feriado, ir para a serra, só nós dois. Faz tanto tempo que a gente não conversa sobre nada que não seja a igreja. Ele finalmente levantou o olhar, tirando os óculos de leitura com um suspiro impaciente, como se eu tivesse interrompido uma cirurgia cerebral de extrema importância. Alice, você sabe que o ministério não tira férias, ele disse com aquele tom professoral que usava para me corrigir. Tenho reuniões com o conselho, tenho ovelhas para cuidar. Não tenho tempo para caprichos românticos agora. Por favor, deixe-me concentrar. Aquelas palavras ditas sem raiva, mas com uma frieza cortante, me atingiram mais forte do que um grito. Eu não era uma parceira, eu era um capricho, um ruído de fundo na grande missão dele. Levantei-me da mesa em silêncio, recolhendo os pratos com as mãos trêmulas, sentindo as lágrimas quentes se acumularem nos meus olhos, mas me recusando a deixá-las cair ali, na frente dele. Fui para a cozinha, lavei a louça com uma violência contida, esfregando os pratos até quase tirar o verniz, tentando lavar junto à sensação de insignificância que grudava na minha pele. Quando terminei, apaguei as luzes brancas e fortes da cozinha e fui para a sala de estar, que estava na penumbra, buscando o único refúgio que me restava. Aproximei-me da janela lateral, que dava para a casa da Bianca, escondida atrás da cortina pesada de veludo. E o que eu vi me fez prender a respiração, sentindo um aperto doloroso no peito. A casa dela estava iluminada por luzes amarelas e quentes, abajures espalhados que criavam sombras acolhedoras, e a janela da sala estava escancarada, desafiando o frio da noite. Havia música saindo de lá, um jazz suave e melancólico que flutuava pelo jardim e chegava até mim como um convite proibido. Eu podia ver Bianca rindo, segurando uma taça de vinho, conversando com uma amiga que gesticulava animadamente,
as duas jogadas no tapete da sala com uma intimidade e uma leveza que eu nunca tive com ninguém. Elas pareciam tão reais, tão vivas, sem a necessidade de manter a postura ou de medir as palavras. Era uma cena de humanidade crua que me fascinava e me feria ao mesmo tempo. Eu vi quando Bianca levantou-se para colocar um disco na vitrola, dançando sozinha por alguns segundos com os olhos fechados, sentindo a música no corpo, totalmente alheia ao fato de que eu a observava da minha torre de marfim. Naquele momento, eu odiei a minha sala perfeita. Odiei o silêncio respeitoso da minha casa e odiei a mulher que eu tinha me tornado para agradar a um homem que nem notava minha presença. Eu encostei a testa no vidro gelado da janela, desejando ter a coragem de quebrar aquela barreira transparente e pular para o mundo dela. A comparação era inevitável e cruel. Na minha casa, reinava a paz de Deus, que mais parecia a paz de um cemitério. Na casa dela, reinava o caos do mundo, mas era um caos quente, pulsante e convidativo. Eu me perguntei o que elas estariam conversando, se falavam sobre amores, sobre arte, ou se apenas riam de bobagens, coisas que eu não fazia há décadas. A solidão bateu tão forte que eu tive que abraçar meu próprio corpo, sentindo o tecido frio da minha blusa de seda, imaginando como seria ter alguém que me olhasse nos olhos e risse comigo, e não de mim ou através de mim. De repente, Jonas entrou na sala, acendendo a luz principal e quebrando o encanto da minha espionagem, fazendo-me pular de susto e me afastar da janela como uma criminosa pega em flagrante. "O que você está fazendo aí no escuro, Alice?" Ele perguntou, já caminhando em direção às escadas, sem esperar realmente uma resposta. "Vou me deitar. Apague tudo e não demore. Amanhã temos o café da manhã com os diáconos às 7. Ele subiu sem me dar um beijo de boa noite, sem tocar no meu braço, deixando para trás apenas a ordem e o vazio. Eu olhei para as costas dele subindo os degraus e senti, pela primeira vez com clareza cristalina, que eu não amava mais aquele homem. Talvez eu o respeitasse, talvez eu o temesse, mas o amor tinha morrido de inanição naquele ambiente estéril. Voltei a olhar para a janela da vizinha, vendo as luzes dela ainda brilhando como um farol na neblina. E uma lágrima solitária escorreu pelo meu rosto. Eu sabia que não podia continuar vivendo daquele jeito, sendo uma espectadora da felicidade alheia, enquanto minha alma murchava. Mas eu ainda não sabia como sair daquela gaiola sem quebrar minhas próprias asas. Fiquei ali parada por um longo tempo, ouvindo o jazz abafado se misturar com o som do vento, e fiz uma promessa silenciosa para mim mesma. Eu não passaria o resto da minha vida apenas olhando pela janela. Aquele vidro que me separava da vida real parecia cada vez mais fino e frágil, e eu sentia, com um misto de pavor e esperança, que estava prestes a quebrá-lo com as minhas próprias mãos. Era uma tarde de sábado, daquelas que enganam, com um sol brilhante no céu, mas um vento cortante que lembrava a todos que o inverno em Florianópolis nunca ia embora completamente. Jonas tinha saído cedo para uma reunião do Conselho de Ética em outra cidade, me deixando sozinha com a casa silenciosa e uma lista interminável de tarefas domésticas que eu mesma inventava para não ter que encarar o vazio. Eu estava no jardim da frente, ajoelhada sobre uma almofada de jardinagem para não sujar os joelhos da minha calça de linho, podando as hortênsias com uma tesoura afiada, cortando cada galho seco com uma precisão quase cirúrgica. Eu gostava de jardinagem porque as plantas não falavam, não exigiam sorrisos falsos e obedeciam quando eu decidia onde elas deveriam crescer, ao contrário de todo o resto na minha vida. Foi então que ouvi meu nome ser chamado, não com a formalidade rígida dos membros da igreja, mas com uma entonação cantada e rouca que fez minha espinha arrepiar antes mesmo de eu me virar. Bianca estava debruçada sobre o muro baixo que separava nossas casas, usando um macacão sujo de tinta amarela e com o cabelo curto todo despenteado, segurando um cigarro apagado entre os dedos. "Alice! Vizinha!" Ela chamou de novo, acenando como se fôssemos velhas amigas de infância. "Você pode me dar uma mãozinha aqui? Prometo que é rápido e não vai doer." Eu hesitei, olhando para a tesoura na minha mão e depois para a porta da minha casa, ponderando se deveria fingir que não ouvi ou se deveria manter a política da boa vizinhança. A curiosidade, é claro,
Venceu a prudência, e eu me levantei, limpando as mãos na calça e caminhando até o limite do meu território seguro. "O que houve?" perguntei, tentando manter a voz neutra, embora meu coração já estivesse acelerado pela simples proximidade dela. "Comprei uma tela enorme, uma monstruosidade, na verdade, e o entregador me deixou na mão." Ela explicou, apontando para um pacote gigante encostado no portão dela. "Não consigo passar pela porta da sala sozinha sem rasgar a tela ou quebrar meus dedos. Me ajuda?" Eu olhei para o tamanho do objeto e depois para os braços dela, que pareciam fortes o suficiente, mas havia um brilho de desafio nos olhos dela, como se aquilo fosse menos sobre a tela e mais sobre me tirar da minha bolha. Concordei com um aceno breve e atravessei o portão dela, sentindo-me imediatamente fora de lugar naquele jardim onde o mato crescia livre entre esculturas estranhas de metal retorcido. Pegamos a tela, uma de cada lado. A madeira era áspera sob meus dedos delicados, e o peso era real, exigindo que eu usasse músculos que estavam adormecidos há anos. "No 3", ela comandou, e nós levantamos o objeto, manobrando desajeitadamente pela varanda até a sala de estar dela. O esforço físico fez meu sangue circular mais rápido, e quando finalmente depositamos a tela no chão da sala, eu estava levemente ofegante, sentindo um calor subir pelo pescoço que nada tinha a ver com a menopausa. Bianca riu, passando o braço pela testa suada, deixando um rastro de tinta amarela na própria pele, e disse: "Viu? Você é mais forte do que parece, Alice. Achei que fosse quebrar uma unha, mas você aguentou o tranco." O comentário poderia ter sido ofensivo, mas o tom dela era de aprovação genuína, o que me fez soltar um riso nervoso e curto, algo que eu raramente fazia. "Aceita uma limonada?" ela ofereceu, já caminhando para a cozinha sem esperar minha resposta. "É natural, acabei de fazer. Nada daquelas porcarias de caixinha." Eu fiquei ali parada no meio da sala dela novamente, observando a luz do sol bater na poeira que dançava no ar, sentindo-me estranhamente viva por causa do pequeno esforço físico. Quando ela voltou com 2 copos, sentou-se no chão de madeira e deu tapinhas no espaço ao lado dela, me convidando a descer do meu pedestal literal e metafórico. Eu olhei para o chão, olhei para a minha calça cara e, num impulso de rebeldia silenciosa, sentei-me ali mesmo, cruzando as pernas de forma deselegante. Bebemos em silêncio por alguns instantes, o gosto azedo e doce do limão explodindo na minha boca, enquanto ela me observava com aquela intensidade desconcertante, como se estivesse me pintando mentalmente. "Sabe, Alice", ela começou, girando o copo entre as mãos tatuadas, "eu vejo você cuidando daquele jardim todos os dias. Tudo tão alinhado, tão perfeito, nenhuma folha fora do lugar." Eu sorri, um sorriso treinado de orgulho doméstico. "Gosto de manter as coisas em ordem. A ordem traz paz." "Traz paz ou traz controle?" Ela rebateu suavemente, sem agressividade, apenas com uma curiosidade filosófica. "Porque toda vez que eu olho para você podando aquelas flores, não vejo paz. Vejo alguém tentando desesperadamente não deixar nada crescer demais, não deixar nada sair da linha." Senti um nó na garganta, como se o suco de limão tivesse descido quadrado. Eu quis me defender, dizer que ela não sabia de nada, que a vida de uma esposa de pastor exigia disciplina, mas as palavras morreram na minha língua. "Você tem uns olhos tristes, vizinha." Ela continuou, inclinando-se um pouco na minha direção, invadindo meu espaço pessoal com o cheiro dela de tinta e lavanda. "Não é tristeza de quem está chorando, é tristeza de quem esqueceu como é sentir qualquer coisa. É como se você estivesse em coma, mas andando por aí com roupas bonitas." Aquela frase me atingiu como um tapa na cara, despindo-me de todas as minhas camadas de proteção social e religiosa em segundos. Ninguém, nem meu marido, nem minha mãe, nem minhas amigas da igreja, jamais tinha olhado para mim com tanta profundidade. Eles viam a irmã Alice, a mulher virtuosa, mas Bianca via o fantasma que habitava aquele corpo. Tentei desviar o olhar, fixando os olhos em uma mancha de tinta no chão,
sentindo meus olhos arderem com lágrimas que eu não podia derramar ali. "Oh, você não me conhece, Bianca", murmurei, minha voz saindo fraca e trêmula. "Você não sabe nada sobre a minha vida ou sobre as minhas escolhas." "Posso não saber os detalhes", ela sussurrou, e senti a mão dela tocar levemente no meu joelho, um toque quente e firme que enviou uma corrente elétrica por todo o meu corpo. Mas eu reconheço uma prisioneira quando vejo uma. Eu já estive nessa cela, Alice. A porta está destrancada, você sabe, né? O toque dela no meu joelho durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Era um contato humano real, sem segundas intenções ocultas, apenas empatia pura e uma provocação perigosa. Eu me levantei bruscamente, assustada com a velocidade com que minhas defesas estavam desmoronando, e disse que precisava voltar, que tinha deixado o forno ligado ou qualquer outra mentira esfarrapada. Ela não tentou me impedir, apenas sorriu aquele sorriso de canto, retirando a mão e deixando um rastro de calor na minha pele, onde seus dedos tinham estado. Voltei para a minha casa quase correndo, sentindo meu coração bater na garganta, como um pássaro preso tentando fugir da gaiola. Entrei na sala fria e silenciosa, tranquei a porta e encostei as costas nela, deslizando até o chão enquanto olhava para as minhas mãos que tremiam levemente. A ordem perfeita da minha casa agora parecia uma zombaria, e a frase dela ecoava na minha mente repetidamente. Tristeza de quem esqueceu como é sentir qualquer coisa. Naquela tarde, sentada no chão do meu hall de entrada impecável, eu percebi com terror que ela estava certa. Eu estava morta por dentro, e a vizinha, Ovelha Negra, era a única pessoa que tinha percebido o meu funeral. Depois daquele encontro perturbador na sala da Bianca, eu decidi que a melhor estratégia de sobrevivência era recuar para a segurança das trincheiras que eu conhecia bem. Passei os dias seguintes em uma espécie de penitência autoimposta, não por culpa religiosa, pois Deus continuava sendo um conceito abstrato para mim, mas por medo da desordem emocional que aquela vizinha causava no meu sistema. Mergulhei de cabeça na agenda da igreja, oferecendo-me para organizar o bazar beneficente, limpar o estoque de alimentos e coordenar o chá das mulheres, ocupando cada segundo do meu tempo para não ter espaço para pensar em olhos castanhos e cheiro de tinta. Eu precisava me lembrar de quem eu era. A esposa do pastor Jonas, a coluna vertebral daquela comunidade, a mulher que não tinha dúvidas nem desejos. Na terça-feira à tarde, durante o encontro semanal das senhoras no salão anexo ao templo, eu estava servindo o café em xícaras de plástico, mantendo meu sorriso congelado enquanto ouvia as conversas habituais sobre receitas, doenças e a vida alheia. O ambiente cheirava a café barato e perfume floral enjoativo, uma mistura que sempre me deu uma leve dor de cabeça, mas que naquele dia parecia insuportável. Eu olhava para aquelas mulheres, algumas que eu conhecia há 20 anos, e pela primeira vez, elas me pareciam estranhas, como personagens de uma peça de teatro mal escrita, que repetiam as mesmas falas exaustivamente. A hipocrisia pairava no ar tão densa quanto a umidade de Florianópolis, disfarçada de preocupação cristã. Não demorou muito para que o assunto da reunião mudasse da leitura bíblica superficial para o tópico favorito do momento: a minha nova vizinha. A irmã Ruth, uma senhora de cabelo armado e língua afiada, começou a discorrer sobre como tinha visto a moça das tatuagens chegando de madrugada na noite anterior, acompanhada de amigos da mesma laia. Ela descrevia a cena com um horror teatral, arregalando os olhos e baixando o tom de voz como se estivesse contando um segredo de estado, chamando Bianca de perdida e vulgar. As outras mulheres balançavam a cabeça em concordância, emitindo sons de desaprovação, alimentando-se daquela fofoca como urubus em volta de uma carcaça. Eu permaneci calada, segurando a garrafa térmica com tanta força que meus dedos ficaram brancos, sentindo uma irritação crescer no meu estômago, quente e ácida. Antes, eu teria concordado, ou pelo menos fingido concordar para manter a harmonia. Mas agora, cada palavra maldosa que elas diziam soava como uma ofensa pessoal. Eu me lembrei do sorriso genuíno da Bianca,
da forma como ela me ofereceu ajuda, da honestidade brutal com que ela falou sobre a própria vida. Ela podia ser tudo o que aquelas mulheres desprezavam, mas ela era verdadeira. Ali, naquele círculo de oração, eu estava cercada de santas que destilavam veneno disfarçado de piedade, e a comparação me deixou enjoada. Alguém deveria fazer alguma coisa, disse outra irmã, ajeitando os óculos. O pastor Jonas deveria intervir, chamar a polícia ou expulsar essa gente do bairro. É uma influência terrível para as nossas crianças. Eu olhei para elas e tive vontade de rir. Uma risada histérica e amarga. A influência terrível não era a artista que vivia a própria vida. Eram aquelas mentes fechadas que julgavam o mundo de dentro de uma caixa de sapatos. Ela é apenas uma artista, eu disse de repente, minha voz saindo mais firme do que eu pretendia, cortando o burburinho da sala. E ela não incomoda ninguém. O barulho que ela faz é muito menos nocivo do que a maldade que sai de certas bocas. O silêncio que se seguiu foi absoluto e pesado. Todas as cabeças se viraram para mim, com expressões de choque e incredulidade. A esposa do pastor nunca, jamais, confrontava as irmãs ou defendia o mundo. Senti meu rosto queimar, não de vergonha, mas de uma adrenalina nova, a sensação vertiginosa de sair do roteiro. Tentei consertar a situação, murmurando algo sobre amar o próximo e não julgar para não ser julgado, usando a própria religião delas para calar a boca delas. Mas o estrago estava feito. Eu tinha me posicionado, e pior, eu tinha me posicionado ao lado da ovelha negra. O restante da reunião foi constrangedor, com as mulheres me tratando com uma polidez fria e desconfiada, como se eu tivesse sido contaminada por um vírus desconhecido. Eu terminei minhas tarefas mecanicamente, lavando as xícaras e guardando as toalhas. Mas minha mente estava longe dali, atravessando o muro da minha casa e buscando refúgio na sala bagunçada da vizinha. Eu percebi, com clareza assustadora, que eu me sentia mais em casa na presença daquela estranha do que no meio da minha própria família espiritual. A igreja, que deveria ser meu santuário, tinha se transformado em um tribunal onde eu era, ao mesmo tempo, juíza e ré. Quando Jonas veio me buscar, ele estava radiante com algum sucesso administrativo, alheio à tensão que eu carregava nos ombros. No carro, ele comentou sobre como era bom ver as irmãs unidas e como eu era um exemplo de servidão para todas elas. Eu olhei para ele dirigindo, com aquele perfil severo e satisfeito, e senti uma onda de repulsa tão forte que tive que abrir a janela para respirar. Ele não via a mulher ao lado dele. Ele via a função, o cargo, a extensão do próprio ego. Eu não era a Alice para ele. Eu era a esposa do pastor, e naquele momento eu odiei esse título com todas as minhas forças. Chegamos em casa e o céu estava escurecendo rapidamente, nuvens pesadas de chumbo se acumulando no horizonte, prometendo uma daquelas tempestades violentas que varrem a ilha de tempos em tempos. O ar estava eletricamente carregado, e os primeiros trovões ribombaram ao longe, fazendo os vidros do carro tremerem. Eu olhei para a casa da Bianca e vi que as luzes estavam apagadas, exceto por uma pequena claridade vindo dos fundos, talvez uma vela ou uma luz de emergência. A visão daquela casa, vulnerável sob a tempestade que se aproximava, fez meu coração apertar de uma forma que eu não conseguia explicar racionalmente. Jantar com Jonas naquela noite foi um exercício de tortura silenciosa. Ele falava sem parar, e eu apenas balançava a cabeça, enquanto minha mente monitorava o som do vento lá fora, que uivava cada vez mais alto. Eu me sentia como aquelas nuvens, cheia de uma pressão insuportável, prestes a desabar a qualquer momento. A minha tentativa de resistência, de voltar para a segurança da minha rotina religiosa, tinha falhado miseravelmente. Em vez de me purificar, ela só serviu para me mostrar o quanto aquela vida era suja de mentiras. Fui para o quarto mais cedo, dizendo que estava com enxaqueca, a desculpa universal das mulheres infelizes. Deitei na cama, ouvindo a chuva começar a bater com força no telhado, uma percussão violenta que combinava com o caos dentro de mim. Jonas ficou no escritório, e eu sabia que ele não viria ver se eu estava bem. Sozinha no escuro,
Eu não rezava. Eu imaginava. Imaginava como seria estar na chuva. Como seria sentir a água lavar toda aquela maquiagem e aquela pose. Eu sabia que não conseguiria manter a máscara por muito mais tempo. A tempestade lá fora era apenas um prelúdio para o que estava prestes a acontecer dentro daquela casa. A tempestade que desabou sobre a ilha naquela noite não era apenas uma chuva comum. Era um daqueles temporais violentos trazidos pelo vento sul, que fazem as janelas tremerem e as luzes piscarem em agonia. Eu estava no meu quarto, supostamente deitada com uma enxaqueca incapacitante, ouvindo o pastor Jonas sair com o carro para o culto noturno, determinado a pregar mesmo debaixo de dilúvio. Assim que o som do motor desapareceu na ventania, eu me levantei da cama num salto, sentindo uma urgência que queimava minha pele e ignorava qualquer lógica ou prudência. Eu não estava doente, eu estava desesperada, e o barulho da chuva lá fora soava como um chamado tribal que eu não conseguia mais ignorar. Vesti um casaco impermeável por cima da minha roupa de ficar em casa, mas não me preocupei em pegar um guarda-chuva, pois sabia que o vento o destruiria em segundos, e no fundo, eu queria sentir a água. Abri a porta dos fundos com cuidado para não disparar o alarme, e corri pelo jardim encharcado, sentindo a grama fria e lamacenta afundar sob meus sapatos inadequados. A chuva gelada açoitava meu rosto, desmanchando meu cabelo perfeitamente alinhado e fazendo a maquiagem escorrer pelos meus olhos. Mas eu não parei. Eu atravessei o pequeno portão que dividia os terrenos, como uma fugitiva cruzando uma fronteira em tempo de guerra, buscando asilo político na única nação onde eu me sentia livre. Bati na porta da Bianca com força, competindo com o barulho dos trovões que estouravam logo acima de nós, e meu coração batia num ritmo descompassado e doloroso contra as costelas. A porta se abriu quase imediatamente, revelando uma Bianca surpresa, segurando uma taça de vinho e vestindo uma camisa de flanela xadrez que parecia grande demais para ela. Ela me olhou de cima a baixo, vendo a primeira-dama da igreja encharcada, tremendo e com o olhar selvagem de quem tinha acabado de escapar de um naufrágio. Ela não fez perguntas idiotas sobre o que eu fazia ali naquela hora. Ela simplesmente me puxou para dentro pelo braço e fechou a porta contra a fúria da tempestade. A casa dela estava na penumbra, iluminada apenas por algumas velas espalhadas e pela luz amarela de um abajur no canto, criando um casulo quente e cheiroso que contrastava violentamente com o frio lá fora. Ela correu para buscar uma toalha e voltou em segundos, jogando o tecido felpudo sobre meus ombros e começando a secar meu cabelo com uma delicadeza que me desarmou completamente. Eu fechei os olhos ao sentir as mãos dela na minha cabeça. Mãos firmes e quentes que massageavam meu couro cabeludo e afastavam o frio que tinha se instalado nos meus ossos. O cheiro de vinho tinto, madeira velha e chuva impregnava o ar, embriagando meus sentidos de uma forma que nenhum incenso de igreja jamais conseguiu. Você está congelando, Alice, ela sussurrou, a voz rouca e baixa, muito próxima do meu ouvido, enquanto seus dedos desciam pelo meu pescoço para secar a pele molhada ali. Eu abri os olhos e a encontrei me encarando com uma intensidade que fez meu estômago despencar, uma mistura de preocupação e um desejo cru que ela não tentava mais esconder. Eu não podia ficar lá, confessei, minha voz saindo num fio trêmulo. A casa estava me sufocando. Eu precisava respirar, Bianca. Eu precisava ver se você era real. Ela parou de me secar e segurou meu rosto entre as duas mãos, seus polegares acariciando minhas bochechas frias, criando um contraste térmico que me fez estremecer inteira. Ficamos ali paradas no meio da sala, com a chuva batendo nas janelas como se o mundo estivesse acabando lá fora, mas ali dentro, o tempo parecia ter parado completamente. Eu olhei para a boca dela, manchada levemente pelo vinho, e depois para os olhos castanhos que pareciam ler cada segredo sujo e cada sonho reprimido que eu guardava. A distância entre nós era mínima, carregada de uma eletricidade estática que fazia os pelos do meu braço se arrepiarem. Não houve um pedido verbal, não houve hesitação moral, e, surpreendentemente, não houve o medo do inferno que me ensinaram a ter desde criança. Foi um movimento natural, como a gravidade ou como a maré que sobe e desce, inevitável e poderosa. Eu me inclinei para a frente ao mesmo tempo em que ela se inclinou,
e nossos lábios se encontraram num choque de temperatura e textura que me fez esquecer meu próprio nome. A boca dela era quente, macia e tinha gosto de vinho e perigo. A minha estava fria e faminta, buscando nela a fonte de vida que me fora negada por tanto tempo. O beijo começou lento, uma exploração cuidadosa, mas logo se aprofundou, tornando-se urgente e desesperado, como se estivéssemos tentando recuperar 20 anos perdidos em alguns segundos. Senti a mão dela mergulhar no meu cabelo úmido, segurando minha nuca com firmeza, enquanto minhas mãos agarravam a flanela da camisa dela, puxando-a para mais perto, querendo fundir nossos corpos. Eu esperava sentir culpa. Esperava ouvir a voz do Jonas ou os versículos condenatórios gritando na minha mente, mas o silêncio lá dentro era absoluto. A única coisa que eu sentia era um alívio avassalador, uma sensação de finalmente, como se eu tivesse prendido a respiração a vida toda e só agora soltasse o ar. Era como beber água gelada depois de caminhar dias num deserto escaldante. Eu não sabia que estava morrendo de sede, até sentir o líquido tocar minha boca. Cada toque da língua dela, cada suspiro que escapava entre o beijo, preenchia um vazio na minha alma que nenhuma oração, nenhum dízimo e nenhuma boa ação jamais preencheu. Eu me senti mulher, me senti carne, me senti viva e pulsante, longe da estátua de sal que eu interpretava todos os dias. Aquele beijo não era um pecado, era uma absolvição, uma prova de que eu ainda era capaz de sentir paixão, de que meu coração não tinha virado pedra. Quando nos separamos por falta de ar, nossas testas ficaram encostadas uma na outra, e eu podia sentir a respiração acelerada dela misturada com a minha no pequeno espaço que nos separava. Eu mantive os olhos fechados, com medo de abrir e descobrir que era um sonho, mas o toque das mãos dela na minha cintura era real e sólido. Alice. Ela sussurrou meu nome como se fosse uma prece, e não uma condenação, e aquilo me deu vontade de chorar de gratidão. Eu não me afastei, não pedi desculpas e não corri para a porta. Eu fiquei ali, ancorada no calor dela, sabendo que eu tinha acabado de cruzar uma linha da qual nunca mais poderia voltar. A chuva continuava castigando o telhado, mas o som agora parecia uma música de fundo, uma celebração da minha queda ou da minha ascensão. Eu ainda não sabia dizer. Eu olhei para ela finalmente e vi nos olhos da Bianca um brilho de triunfo e ternura, como se ela tivesse encontrado algo valioso que estava perdido. Eu passei o polegar no lábio inferior dela, limpando um pouco do batom borrado, e sorri. Um sorriso fraco, mas verdadeiro, o primeiro em anos. Eu não me sentia suja. Eu me sentia limpa, batizada não pelas águas da igreja, mas pelo desejo e pela verdade de quem eu realmente era. Naquele momento, na sala escura da minha vizinha, Ovelha Negra, enquanto a tempestade isolava nós duas do resto do mundo, eu entendi que a minha salvação não viria dos céus. A redenção estava ali, naquelas mãos tatuadas, naquela boca com gosto de vinho, naquela liberdade assustadora de não pertencer a ninguém além de mim mesma. Eu sabia que o amanhã traria consequências terríveis, que o meu castelo de cartas iria desmoronar. Mas pela primeira vez na vida, eu não me importava. Eu tinha provado o gosto da vida, e eu sabia que nunca mais conseguiria me contentar com as migalhas de sobrevivência que o Jonas me oferecia. Voltei para casa quando a chuva fina já havia substituído o temporal furioso, atravessando o gramado enlameado como uma espiã que retorna ao território inimigo depois de provar a liberdade. O trajeto de apenas alguns metros parecia quilômetros, pois a mulher que saiu daquela sala iluminada a velas não era a mesma que estava voltando para a escuridão da casa paroquial. Entrei pela porta dos fundos com o coração ainda batendo no ritmo daquele beijo, e o silêncio da minha cozinha planejada me recebeu com uma hostilidade fria que eu nunca tinha notado antes. Cada superfície branca e brilhante parecia me acusar, não de pecado, mas de ter demorado tanto tempo para acordar desse pesadelo de perfeição asséptica. Subi as escadas pisando leve para não acordar a casa, sentindo o tecido úmido da minha roupa grudar na pele como uma segunda camada que eu precisava arrancar urgentemente.
Entrei no quarto e vi Jonas dormindo profundamente, de costas para o meu lado da cama, sua respiração pesada e ritmada, enchendo o ambiente com uma regularidade monótona que me irritava profundamente. Ele nem sequer tinha se movido para verificar se minha enxaqueca tinha melhorado ou se eu precisava de um copo de água. Sua indiferença era o travesseiro onde ele descansava a consciência tranquila de um homem que acha que é dono da verdade. Fiquei parada no escuro observando-o, e a única coisa que senti foi um vazio imenso, onde antes deveria existir amor, ou, no mínimo, companheirismo. Tirei a roupa molhada no banheiro, deixando as peças caírem no chão, sem me preocupar em dobrá-las ou colocá-las no cesto de roupa suja, um pequeno ato de rebeldia que me deu um prazer estranho. Entrei no chuveiro quente para tirar o frio da chuva, mas fiz questão de não esfregar a boca, querendo manter o gosto do vinho e da saliva da Bianca nos meus lábios pelo maior tempo possível. Enquanto a água escorria pelo meu corpo, eu não orei pedindo perdão, não senti o peso da mão de Deus sobre mim e não chorei de remorso. Pelo contrário, fechei os olhos e revivi cada segundo daquele toque, sorrindo sozinha debaixo do chuveiro como uma adolescente apaixonada, sentindo que, pela primeira vez em décadas, meu corpo me pertencia. Deitei na cama ao lado do meu marido, mantendo uma distância segura do corpo dele, como se ele fosse contagioso ou feito de um material tóxico que poderia apagar o fogo que queimava dentro de mim. O cheiro dele, uma mistura de sabonete neutro e naftalina do armário, me enjoava, contrastando violentamente com a memória olfativa do sândalo e da tinta que ainda estava presa nas minhas narinas. Fiquei acordada por horas, olhando para o teto e vendo os faróis dos carros passarem na rua, desenhando sombras que dançavam como fantasmas no gesso. Eu não estava pensando em como esconder o que fiz. Eu estava pensando em como seria impossível continuar fingindo que aquilo não tinha acontecido. A manhã seguinte chegou cinzenta e úmida, típica de Florianópolis, trazendo consigo a rotina esmagadora de sempre. Mas eu me movia pela casa como uma atriz que esqueceu o roteiro no meio da peça. Preparei o café da manhã mecanicamente, colocando o pão na torradeira e passando o café preto. Mas minhas mãos tremiam levemente, não de medo, mas de uma ansiedade elétrica. Quando sentei à mesa, vestida com minha roupa de esposa de pastor, me senti fantasiada, como se aquele terninho bege fosse uma armadura apertada demais que impedia meus pulmões de expandirem completamente. Olhei para o meu reflexo na cafeteira de inox e vi uma estranha. O brilho nos meus olhos era diferente. Havia uma vida ali que o bege não conseguia apagar. Jonas desceu as escadas reclamando do barulho da tempestade na noite anterior e de como aquilo poderia ter danificado as calhas da igreja, imerso em seus problemas administrativos mundanos. Ele se sentou, pegou o jornal e começou a ler sem me dar bom dia, agindo como se eu fosse parte da mobília, invisível e funcional. Eu o observei mastigando a torrada, notando cada ruga de expressão severa no rosto dele, e me perguntei como eu tinha conseguido suportar aquela frieza por 20 anos sem gritar. A voz dele, lendo as manchetes em voz alta, soava como um ruído irritante de estática de rádio que eu desejava desesperadamente desligar. Em um momento raro, talvez notando o meu silêncio prolongado, ele estendeu a mão para tocar a minha que estava repousada sobre a mesa, num gesto automático de posse disfarçado de carinho. No instante em que a pele fria dele encostou na minha, meu corpo reagiu com um espasmo involuntário de repulsa, e eu puxei a mão bruscamente como se tivesse levado um choque elétrico. A xícara de café balançou e derramou um pouco do líquido escuro na toalha branca imaculada, criando uma mancha feia que se espalhou rapidamente. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo som do relógio na parede. "O que foi isso, Alice?" ele perguntou, franzindo a testa e olhando para mim com aquela expressão de quem analisa um eletrodoméstico com defeito. "Você está estranha desde ontem. Essa enxaqueca afetou seus nervos." Eu encarei a mancha de café na toalha, fascinada pela imperfeição dela, e respirei fundo, sentindo o cheiro do medo dele de perder o controle. "Não é enxaqueca, Jonas," respondi, minha voz saindo baixa,
mas firme, sem o tom de submissão habitual. É só cansaço. Estou cansada de tudo isso. Ele riu, uma risada curta e descrente, e voltou a atenção para o jornal, dispensando o meu sentimento como se fosse uma tolice feminina passageira. Ora, Alice, não comece com dramas logo cedo. Temos muito o que fazer hoje. O Senhor renova as nossas forças. Ele recitou o versículo como uma fórmula mágica para calar minha boca. Mas a fórmula não funcionou. As palavras dele soaram vazias, sem poder nenhum sobre mim, porque eu sabia que a verdadeira renovação não vinha daquele livro que ele usava como arma, mas do beijo que eu ainda sentia na boca. Passei o resto do dia em um estado de dissociação, cumprindo minhas obrigações domésticas com o corpo presente, mas com a alma voando para a casa ao lado. Cada vez que eu olhava pela janela e via o telhado da casa da Bianca, meu coração disparava, e eu tinha que me segurar para não correr até lá e me esconder nos braços dela novamente. A lembrança da noite anterior voltava em flashes vívidos. A textura do cabelo dela, o calor da pele, o som da respiração acelerada. Essas memórias eram mais reais do que a louça que eu lavava ou a roupa que eu passava. A culpa religiosa que eu esperava sentir simplesmente não apareceu. Parecia que a parte do meu cérebro programada para o medo tinha sido queimada pela intensidade do desejo. Eu olhava para os quadros com versículos bíblicos nas paredes, e eles não me diziam nada. Eram apenas letras decorativas sem significado espiritual. Se Deus era amor, como diziam, então eu o tinha encontrado no meio da tempestade, na boca de uma mulher tatuada, e não na frieza calculada do meu casamento sagrado. A minha moralidade tinha mudado de eixo durante a noite. O pecado agora não era desejar outra pessoa. O pecado seria continuar mentindo para mim mesma. À noite, quando Jonas tentou iniciar uma conversa sobre a organização do próximo congresso de jovens, eu simplesmente me levantei da sala e disse que ia dormir, deixando-o falando sozinho com a televisão. Subi as escadas sentindo o peso daquela casa diminuir, porque eu sabia que não ficaria ali para sempre. A semente da partida já tinha sido plantada. Deitei na cama, virei para o lado e abracei meu próprio corpo, imaginando que eram os braços dela me envolvendo. A máscara de esposa perfeita tinha caído e quebrado em 1000 pedaços no chão da cozinha junto com o café derramado, e eu não tinha a menor intenção de tentar colá-la de volta. Nos dias seguintes, a atmosfera dentro da minha casa mudou de um silêncio vazio para uma tensão elétrica e perigosa, como se o ar estivesse saturado de gás inflamável, esperando apenas uma faísca. Jonas, que antes me tratava com a indiferença de quem possui um objeto garantido na prateleira, começou a me vigiar com uma atenção predatória, que fazia os pelos da minha nuca se arrepiarem constantemente. Ele parecia farejar a mudança em mim. Não o cheiro do vinho ou da outra mulher, mas o cheiro da insubordinação que exalava dos meus poros a cada vez que eu não baixava a cabeça imediatamente. A rotina doméstica se transformou em um campo minado, onde cada passo meu era calculado, e eu sentia o olhar dele queimando nas minhas costas mesmo quando ele estava em outro cômodo. A estratégia dele não era o grito ou a violência explícita, mas um cerco psicológico lento e asfixiante, usando a religião como arame farpado para cercar meu território e limitar meus movimentos. Ele começou a citar versículos sobre submissão e obediência feminina em momentos aleatórios, durante o café da manhã ou enquanto assistíamos ao noticiário, lançando as palavras como pequenas pedras afiadas na minha direção. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Ele dizia com aquele tom manso e terrível, me olhando por cima dos óculos. Eu sabia que ele estava tentando costurar de volta o véu que eu tinha rasgado, mas a agulha dele não penetrava mais na minha pele calejada pelo desejo de liberdade. Na quarta-feira, vi Bianca no jardim dela enquanto eu estendia roupas no varal dos fundos, e meu impulso imediato foi correr até a cerca e tocar a mão dela, nem que fosse por 1 segundo. Ela estava usando um macacão de pintura e sorriu para mim, um sorriso cúmplice e cheio de promessas, levantando um pincel em forma de saudação silenciosa.
Antes que eu pudesse retribuir o gesto ou sorrir de volta, ouvi a porta da cozinha se abrir com força atrás de mim e a voz do Jonas ecoar no quintal. Ele me chamou para dentro imediatamente, com uma urgência fingida, inventando uma necessidade burocrática qualquer, apenas para cortar o contato visual entre mim e a vizinha. Entrei na cozinha sentindo uma raiva fria subir pela minha garganta, e ele estava parado no meio do cômodo com os braços cruzados, bloqueando minha passagem como um guarda de fronteira. Ele não mencionou a Bianca, mas o desprezo no rosto dele deixava claro que ele considerava qualquer interação com o mundo exterior como uma ameaça à santidade do nosso lar. Ele me mandou preparar um chá para os visitantes que chegariam à noite. Uma ordem simples dita com a autoridade de quem comanda um exército, reafirmando minha posição de serviçal. Eu obedeci em silêncio, enchendo a chaleira com água, mas na minha mente eu imaginava aquela água fervendo e transbordando, queimando toda a estrutura patriarcal que ele representava. A noite trouxe consigo uma reunião de obreiros na nossa sala de estar, e eu fui obrigada a desempenhar o papel de anfitriã perfeita, servindo bandejas de biscoitos e sorrindo para homens que discutiam o controle da vida alheia. Eu me sentia uma espiã infiltrada, ouvindo-os falar sobre moral e bons costumes, enquanto minha mente repassava as cenas proibidas da noite de tempestade. Jonas colocou a mão no meu ombro várias vezes durante a noite, um gesto possessivo e pesado, apertando meus músculos com força desnecessária sempre que eu parecia distraída. Era uma marcação de território, um aviso para mim e uma demonstração para os outros de que ele tinha o controle absoluto sobre sua costela. Quando o último convidado saiu e a porta se fechou, o sorriso de plástico do Jonas desapareceu instantaneamente, dando lugar a uma expressão sombria que eu conhecia bem, mas que agora não me causava medo, apenas exaustão. Ele se virou para mim no meio da sala cheia de xícaras sujas e disse que eu estava dispersa, que meu espírito parecia estar vagando por lugares onde a luz não alcançava. Ele começou um discurso sobre como o diabo ataca as mentes ociosas e como eu precisava redobrar minhas orações e meu jejum para voltar ao centro da vontade dele, que ele chamava de vontade de Deus. Eu continuei recolhendo a louça, o tilintar da porcelana sendo a única resposta ao monólogo dele. "Você está me ouvindo, Alice?" ele perguntou, elevando o tom de voz e dando um passo na minha direção, invadindo meu espaço pessoal. "Estou sentindo uma rebeldia no seu coração, uma ingratidão silenciosa que está envenenando esta casa." Eu parei com a bandeja nas mãos e o encarei, sustentando o olhar dele pela primeira vez em anos, sem desviar os olhos para o chão. "Estou apenas cansada, Jonas", respondi, mentindo com uma facilidade que me surpreendeu. "Talvez o veneno não esteja em mim, mas na forma como vivemos." A resposta o pegou desprevenido, e por um segundo vi a surpresa nos olhos dele, logo substituída por uma fúria contida, a raiva de quem não admite ser questionado pela própria criação. Ele segurou meu braço livre com força, seus dedos apertando minha pele branca o suficiente para deixar marcas, e aproximou o rosto do meu, exalando o hálito de café e autoritarismo. "Cuidado com o que você fala, mulher." Ele sibilou entre os dentes. "Não confunda minha paciência com fraqueza. Você é minha esposa, diante de Deus e dos homens, e eu não vou permitir que você manche meu ministério com seus caprichos emocionais." Naquele momento, com o aperto dele no meu braço, eu não sentia a unção pastoral. Sentia apenas a violência de um homem pequeno tentando se fazer grande através do medo. O ar começou a faltar nos meus pulmões, não por submissão, mas por uma crise de ansiedade súbita que fechou minha garganta como um torno. O ambiente, com seus móveis clássicos e cortinas pesadas, pareceu diminuir de tamanho, as paredes se fechando sobre mim como um caixão de luxo. Eu soltei a bandeja de prata sobre a mesa de centro com um estrondo alto, assustando-o e fazendo-o soltar meu braço por reflexo. Eu recuei, puxando o ar com dificuldade, sentindo meu coração bater descompassado contra as costelas. Uma taquicardia violenta que me deixava tonta. Jonas me olhou com um misto de irritação e desprezo, como se minha falta de ar fosse apenas mais uma cena dramática para chamar atenção. "Vá para o quarto e ore", ele ordenou, apontando para a escada como se estivesse expulsando um cachorro desobediente.
Peça a Deus para tirar esse espírito de confusão da sua cabeça. Amanhã conversaremos sério sobre sua postura. Eu subi as escadas trôpega, segurando no corrimão para não cair, ouvindo o som da respiração dele lá embaixo, como a de um carcereiro vigiando o corredor. Entrei no quarto e fechei a porta, girando a chave na fechadura com mãos trêmulas, sabendo que aquela tranca era uma barreira ridícula contra a realidade da minha vida. Encostei-me na porta fechada e deslizei até o chão, abraçando os joelhos e tentando regular minha respiração, focando na imagem da janela da Bianca, na luz que eu sabia que existia do outro lado do muro. A crise de pânico foi passando aos poucos, substituída por uma clareza fria e cristalina. Eu não podia passar mais uma noite naquela casa. Olhei para o quarto que dividi com ele por 2 décadas, para a cama perfeitamente arrumada, para as fotos do nosso casamento na parede onde eu parecia uma criança assustada vestida de noiva. Aquilo não era um lar. Era um cenário de um filme de terror psicológico onde eu era a vítima que gritava sem som. O aperto no meu braço ainda doía, uma lembrança física de que o cerco estava se fechando e que, em breve, ele tentaria quebrar não só minha vontade, mas minha identidade. Eu levantei do chão, enxuguei as lágrimas que nem percebi que tinham caído e fui até o armário, não para pegar um pijama, mas para pegar uma mala pequena de viagem. Eu sabia que, se ficasse ali até o amanhecer, a conversa séria seria o fim de qualquer resquício de Alice que ainda existia em mim. Ele usaria a culpa, a família, a sociedade e o nome de Deus para me acorrentar de vez àquele papel miserável. Mas a Alice que beijou a Bianca na chuva não aceitava mais correntes. Com o coração na boca e a decisão tomada, comecei a jogar algumas roupas dentro da mala, escolhendo apenas o essencial, deixando para trás os vestidos de festa e os terninhos de esposa de pastor. Eu estava prestes a cometer o maior pecado da minha vida aos olhos deles, e nunca me senti tão perto da verdadeira salvação. Saí da minha casa não como quem foge, mas como quem finalmente acorda de um coma profundo e decide caminhar em direção à luz. Atravessei o jardim escuro com a pequena mala de mão apertada contra o peito, sentindo o vento gelado da noite de Florianópolis cortar meu rosto. Mas, pela primeira vez, o frio não me incomodava. Ele servia apenas para me lembrar de que eu estava viva e sentindo. O caminho de pedras até o portão lateral parecia interminável, e a cada passo eu esperava ouvir a voz do Jonas gritando meu nome ou o alarme da casa disparar. Mas o único som era o das folhas secas sendo esmagadas sob meus pés. Quando pulei o muro baixo que dividia nossos mundos, deixando para trás a arquitetura rígida da casa paroquial, senti um peso gigantesco sair dos meus ombros, como se a gravidade funcionasse de forma diferente no terreno da vizinha. Bati na porta da Bianca com os nós dos dedos doendo de tanto apertar a alça da mala, respirando com dificuldade, não pelo esforço físico, mas pela enormidade do que eu estava prestes a fazer. A casa dela estava silenciosa, iluminada apenas por uma luz suave que vinha do fundo. E por um segundo terrível, eu temi que ela não estivesse, ou que estivesse acompanhada. Mas a porta se abriu devagar, revelando Bianca com uma camiseta larga e manchada de tinta, segurando um pincel como se fosse uma extensão da própria mão. Ela olhou para a mala aos meus pés, depois para o meu rosto pálido e transtornado, e não precisou de nenhuma explicação verbal. Ela simplesmente abriu espaço e me deixou entrar no santuário dela. O cheiro de tinta, a óleo e água rás me envolveu imediatamente. Um aroma químico que para mim tinha se tornado o cheiro da liberdade, substituindo o cheiro de mofo e santidade da minha antiga vida. Ela trancou a porta atrás de nós com um clique definitivo e se virou para mim, largando o pincel sobre uma mesa qualquer e vindo na minha direção com os braços abertos. Eu soltei a mala no chão e desabei no abraço dela, escondendo o rosto na curva do pescoço dela, sentindo o calor da pele e a firmeza do corpo que me segurava sem me prender. Ali, naquele abraço, eu não era a esposa do pastor. Eu não era a irmã Alice. Eu era apenas uma mulher exausta que tinha encontrado um lugar para pousar. Você não precisa voltar para lá. Ela sussurrou contra o meu cabelo.
suas mãos acariciando minhas costas com movimentos lentos e circulares que acalmavam a tremedeira do meu corpo. Você está segura aqui, Alice. Ninguém vai te tocar aqui dentro. Eu levantei o rosto para olhar para ela, e a intensidade do carinho nos olhos castanhos dela fez meu coração falhar uma batida. Não havia julgamento, não havia pena, apenas uma aceitação absoluta de quem eu era, com todas as minhas cicatrizes invisíveis. Eu balancei a cabeça, confirmando, incapaz de falar, e ela segurou minha mão, me guiando através da sala bagunçada em direção ao quarto dela, o lugar mais íntimo daquele universo caótico. O quarto dela era um reflexo da alma dela, paredes cobertas de esboços, roupas coloridas sobre uma cadeira, velas aromáticas queimando sobre a cômoda e uma cama baixa, desfeita e convidativa. A luz alaranjada das velas criava sombras dançantes nas paredes, transformando o ambiente em uma caverna mágica, isolada do mundo exterior e das regras morais que regiam a sociedade lá fora. Ela parou no meio do quarto e começou a desabotoar minha blusa social bege, seus dedos ágeis e manchados de tinta contrastando com o tecido sem graça que eu usava como uniforme. Cada botão que ela soltava era como uma camada da minha antiga identidade caindo no chão, revelando a pele branca e faminta que existia por baixo. Quando a blusa caiu, senti o ar fresco tocar meu peito, mas logo fui coberta pelas mãos quentes da Bianca, que traçavam caminhos imaginários pela minha clavícula e pelos meus ombros. Eu fechei os olhos e deixei a cabeça cair para trás, soltando um suspiro que estava preso na minha garganta há 20 anos, entregando-me a sensação pura do toque humano. Ela não tinha pressa. Ela me explorava com a reverência de quem descobre uma obra de arte rara, beijando meu pescoço, minha orelha, sussurrando elogios que eu nunca tinha ouvido, chamando-me de linda, de forte, de sua. Eu não sentia vergonha da minha nudez ou da minha idade. Sob o olhar dela, eu me sentia uma deusa renascendo. Eu levei minhas mãos até o rosto dela, puxando-a para um beijo que começou suave e logo se transformou em um incêndio. Nossas línguas se encontrando com uma urgência desesperada. Senti o gosto dela invadir minha boca, apagando qualquer resquício de orações decoradas, e minhas mãos desceram pelos ombros dela, sentindo a textura das tatuagens que cobriam sua pele como um mapa de histórias. Era fascinante tocar aquela tinta, sentir a aspereza leve das cicatrizes antigas e a maciez da pele ao redor. Um contraste que me deixava louca. Eu queria ler cada desenho com a ponta dos dedos. Queria decorar cada linha do corpo dela como se fosse meu novo evangelho. Caímos na cama, os lençóis de algodão macio nos envolvendo, e o mundo lá fora deixou de existir completamente. Só havia o som das nossas respirações entrecortadas e o estalar da madeira da casa. Bianca pairou sobre mim, olhando nos meus olhos com uma profundidade que parecia tocar minha alma, e perguntou silenciosamente se eu tinha certeza, se eu estava pronta para queimar todas as pontes. Minha resposta foi puxá-la para mim, colando nossos corpos, sentindo o peso dela sobre o meu como a única âncora que importava. Naquela noite, eu não fui uma esposa submissa cumprindo um dever conjugal frio. Eu fui uma amante ativa, descobrindo prazeres que eu nem sabia que meu corpo era capaz de sentir. Os toques dela eram precisos e intuitivos, descobrindo pontos sensíveis que eu desconhecia, fazendo meu corpo arquear e vibrar em respostas que eu não conseguia controlar. Eu gemia o nome dela não como um pedido de socorro, mas como uma celebração, sentindo uma onda de calor e eletricidade percorrer cada nervo, cada músculo. Não havia a culpa religiosa pairando sobre a cabeceira da cama. A única coisa sagrada ali era a conexão entre nós, a honestidade da carne e do desejo. Eu me senti purificada não pela água, mas pelo suor e pela paixão, lavando anos de repressão e fingimento. Em um determinado momento, enquanto ela beijava meu ventre, eu olhei para o teto do quarto, vendo as sombras das velas, e chorei, não de tristeza, mas de um alívio avassalador. Eu chorei porque tinha passado metade da minha vida achando que estava morta, achando que o amor era aquela coisa morna e burocrática que eu tinha com Jonas.
Agora eu sabia que o amor era vermelho. Era quente. Era bagunçado. E tinha gosto de vida. Bianca percebeu minhas lágrimas e subiu para beijar meu rosto, bebendo meu choro com uma ternura que me desfez completamente. Depois da tempestade de sensações, ficamos deitadas abraçadas, com as pernas entrelaçadas sob o lençol, a pele dela colada na minha como se fôssemos uma única criatura. O silêncio que se instalou no quarto era confortável e cheio de significado, diferente do silêncio opressor da minha casa antiga. Eu passava os dedos pelo cabelo curto dela, brincando com os fios rebeldes, enquanto ela desenhava círculos invisíveis no meu braço, me mantendo ancorada no presente. Eu sabia que o amanhecer traria o caos, que Jonas viria atrás de mim, que a igreja falaria, mas nada disso importava enquanto eu estivesse ali, naquele refúgio. Adormeci com a cabeça no peito dela, ouvindo o coração dela bater num ritmo forte e constante. Um som que me ninou melhor do que qualquer hino. Pela primeira vez em anos, eu não tive pesadelos com corredores vazios ou com sermões intermináveis. Sonhei com cores, com música e com o mar aberto. Eu tinha trocado a segurança de uma gaiola dourada pela incerteza do mundo real. E deitada nos braços da mulher que me ensinou a voar, eu sabia que nunca tinha feito uma escolha tão certa em toda a minha vida. Acordei com a luz do sol de Florianópolis batendo no meu rosto. Uma luz clara e sem filtros que entrava pela janela sem cortinas do quarto da Bianca, bem diferente da penumbra eterna do meu antigo quarto com suas persianas blackout. Por um momento senti aquele pânico habitual de ter perdido a hora, de ter esquecido de passar a camisa do Jonas ou de preparar o café dos obreiros, mas então senti o peso do braço da Bianca sobre a minha cintura e o cheiro de tinta e pele quente que impregnava os lençóis. A realidade da noite anterior me atingiu não como um golpe, mas como um abraço. Eu não estava na casa paroquial. Eu estava no mundo real, nua e despenteada. E pela primeira vez em 20 anos, eu acordei sorrindo. Fiquei observando a Bianca dormir, com a boca entreaberta e o cabelo bagunçado espalhado pelo travesseiro. E senti uma onda de ternura tão forte que meus olhos marejaram. Ela era a minha revolução silenciosa. A bagunça que veio para ordenar a minha alma. O momento de paz foi quebrado brutalmente por batidas violentas na porta da frente. Socos na madeira que ecoaram pela casa inteira como tiros de canhão, seguidos pela voz do Jonas gritando meu nome com uma fúria que eu conhecia bem, mas que nunca tinha sido direcionada a mim publicamente. Bianca acordou num sobressalto, os olhos arregalados de alerta, e seu instinto imediato foi se colocar na minha frente, como um escudo humano contra a ameaça lá fora. Eu segurei o braço dela, sentindo a tensão nos músculos dela, e balancei a cabeça negativamente. Eu sabia que aquele confronto era meu, que eu não podia me esconder atrás dela para sempre. Levantei da cama e vesti um kimono de seda colorido dela que estava jogado numa cadeira, amarrando a faixa na cintura com uma determinação fria que surpreendeu até a mim mesma. Caminhei até a sala sentindo o chão frio sob meus pés descalços, enquanto os gritos do Jonas lá fora atraíam a atenção de todo o bairro, mas eu não sentia vergonha. Sentia apenas uma calma mortal. A calma de quem já não tem nada a perder. Bianca veio logo atrás de mim, vestindo uma camiseta e segurando um martelo que estava em cima de uma caixa de ferramentas, pronta para qualquer coisa, mas eu fiz um sinal para que ela ficasse recuada. Abri a porta da frente e a luz da manhã inundou a sala, revelando o pastor Jonas parado no gramado, com o rosto vermelho e as veias do pescoço saltadas, vestindo o mesmo terno do dia anterior, agora amassado e patético. Quando ele me viu parada ali, vestindo a roupa da pecadora, com o cabelo solto e uma expressão de serenidade que ele nunca tinha visto, ele travou, o choque momentaneamente silenciando a fúria. O olhar dele viajou de mim para a Bianca, que estava parada na sombra do corredor. E a compreensão do que tinha acontecido distorceu o rosto dele numa máscara de nojo e incredulidade. Ele apontou o dedo trêmulo para mim e começou a cuspir versículos condenatórios, chamando aquilo de abominação, de vergonha, dizendo que eu estava possuída por um espírito de lascívia que destruiria a minha alma. As palavras dele, que antes tinham o poder de me fazer encolher de medo, agora soavam vazias, como latidos de um cão preso atrás de um portão alto.
Acabou, Jonas. Eu disse, minha voz saindo baixa, mas clara o suficiente para cortar o discurso dele. Não há demônios aqui, apenas uma mulher que cansou de ser um móvel na sua casa. Ele parou de gritar e me olhou com um misto de ódio e desespero, tentando recuperar a autoridade perdida. Você enlouqueceu, Alice, ele bradou, dando um passo à frente, mas parando quando Bianca apareceu ao meu lado, cruzando os braços. Pense na sua reputação. Pense no que a igreja vai dizer. Você é a esposa do pastor. Você não pode simplesmente jogar tudo para o alto por causa de uma aventura imunda. Foi a menção à igreja e a reputação que selou o meu destino. Até no momento final, a preocupação dele não era comigo, com o meu bem-estar ou com o nosso casamento, mas com a imagem pública dele. Eu olhei para essa aliança de ouro grossa no meu dedo anelar. Aquele círculo de metal que eu carreguei como uma algema por 2 décadas, e senti que ela queimava minha pele. Com movimentos lentos e deliberados, comecei a puxar o anel, que resistiu um pouco, como se estivesse fundido a minha carne depois de tanto tempo, mas eu forcei, até que ele saiu, deixando uma marca branca e funda na minha pele bronzeada pelo sol da ilha. A esposa do pastor morreu ontem à noite, Jonas. Eu falei, segurando a aliança entre o polegar e o indicador, sentindo o peso do ouro e de todas as mentiras que ele representava. A Alice que você conhecia não existe mais. Ela se afogou na sua indiferença. Joguei a aliança na direção dele. O metal bateu no peito dele e caiu na grama alta e mal cuidada do jardim da Bianca, desaparecendo no meio do mato, perdido para sempre como os anos que eu desperdicei ao lado dele. Ele olhou para o chão, atordoado, como se eu tivesse jogado uma granada e não uma joia. Você vai se arrepender disso? Ele gritou, mas a voz dele falhou, carregada de uma impotência que ele nunca tinha experimentado. Você vai rastejar de volta quando essa ilusão acabar. Deus vai te castigar, Alice. Eu respirei fundo o ar puro da manhã, sentindo o cheiro do mar vindo com o vento, e sorri, um sorriso triste, mas livre de culpa. Se Deus é amor, Jonas, Ele está aqui dentro desta casa, e não naquela igreja fria onde você prega o ódio, respondi. E eu prefiro o inferno da verdade ao paraíso de mentiras que você me oferece. Virei as costas para ele, sem esperar pela réplica, e senti a mão da Bianca tocar meu ombro, um toque de apoio e orgulho que me deu forças para não olhar para trás. Fechei a porta na cara do meu passado, abafando os gritos e as ameaças que continuavam lá fora, e o silêncio que se instalou na sala foi o som mais bonito que eu já ouvi. Encostei a testa na madeira da porta, sentindo minhas pernas tremerem levemente, agora que a adrenalina estava baixando. Mas logo fui envolvida pelos braços da Bianca, que me abraçou por trás, apoiando o queixo no meu ombro. Você foi incrível, ela sussurrou no meu ouvido, e eu senti as lágrimas quentes escorrerem pelo meu rosto, lavando a última camada de medo que ainda restava. Eu não tinha mais casa, não tinha mais nome na sociedade, não tinha mais a proteção da igreja, e a minha conta bancária era irrisória, mas eu me sentia a mulher mais rica do mundo. Eu tinha quebrado as correntes com as minhas próprias mãos, e a sensação de liberdade era vertiginosa e assustadora. Fomos para a cozinha preparar o café, e enquanto eu via Bianca moer os grãos e ferver a água, agindo com uma naturalidade doméstica que aquecia meu coração, eu percebi que a verdadeira vida começava agora. Eu ouvi o motor do carro do Jonas arrancar lá fora, cantando pneu no asfalto com raiva, indo embora para sempre, levando consigo a sombra que pairava sobre mim. Eu olhei para as minhas mãos nuas, sem anéis, sem marcas, prontas para pintar uma nova história, talvez literalmente, talvez apenas metaforicamente. O pesadelo tinha acabado. Era hora de começar a viver o sonho que eu nem sabia que tinha. 6 meses se passaram desde a manhã em que joguei minha aliança na grama alta e fechei a porta para a minha antiga vida, e a mulher que narra esta história hoje parece uma parente distante daquela Alice assustada de terninho bege. Agora moramos em uma casa pequena de madeira perto da Lagoa da Conceição. Um lugar simples onde as janelas rangem com o vento.
E a maresia entra sem pedir licença, enferrujando os eletrodomésticos, mas limpando a alma. Não tenho mais móveis de design italiano ou cristais intocáveis. Minha sala é cheia de plantas que crescem livres, livros empilhados no chão e quadros da Bianca que trazem cor para cada centímetro de parede branca. A perfeição asséptica foi substituída por uma bagunça acolhedora, onde cada objeto tem uma história e onde a poeira não é um pecado, mas um sinal de que a vida está acontecendo ali dentro. Minha rotina não é mais marcada por reuniões de oração ou chás beneficentes onde sorrisos falsos são o prato principal. Agora, meu relógio é o sol e a maré. Voltei a dar aulas de piano, algo que abandonei logo que casei porque o Jonas dizia que não era digno de uma esposa de pastor trabalhar fora. E hoje ensino crianças do bairro a encontrarem beleza nas teclas pretas e brancas. O som desafinado dos alunos iniciantes preenche minhas tardes, e ver os olhos deles brilharem quando acertam uma melodia me traz uma satisfação espiritual que nenhum sermão de domingo jamais me proporcionou. Eu não sou mais a irmã Alice, a primeira dama da igreja. Sou apenas a Alice, a professora de piano que usa vestidos floridos e ri alto quando algo é engraçado. O divórcio foi um escândalo, é claro, comentado em todos os cultos e esquinas do meu antigo bairro como a queda de uma santa, mas o barulho da fofoca não chega até aqui, abafado pela distância e pela minha total indiferença. Assinei os papéis sem pedir pensão, sem brigar por bens, saindo daquele casamento com as mãos vazias de dinheiro, mas cheias de dignidade. Jonas tentou, no início, usar a culpa como moeda de troca, mandando cartas e recados sobre o meu desvio moral, mas desistiu quando percebeu que eu não tinha mais medo do inferno que ele inventou. Eu descobri que o verdadeiro inferno é viver ao lado de quem não te enxerga, e desse lugar eu já tinha escapado. Bianca continua sendo o meu furacão particular, a força da natureza que me desestabiliza e me segura ao mesmo tempo, enchendo nossos dias de música, cheiro de tinta e discussões apaixonadas sobre arte e política. Ela pintou uma série de quadros inspirados na nossa história, telas vibrantes que mostram mulheres quebrando correntes e pássaros voando de gaiolas, e eu poso para ela nas tardes de domingo, nua e confortável na minha própria pele. Não existe mais aquela vergonha do corpo, aquele pudor que me ensinaram ser virtude. Aprendi com ela que meu corpo é meu templo, e que adorá-lo através do prazer e da arte é a forma mais pura de oração. Às vezes, quando estamos cozinhando juntas na nossa cozinha apertada, esbarrando uma na outra e sujando o fogão com molho de tomate, eu paro e observo a cena com um distanciamento maravilhado. Lembro-me dos jantares silenciosos na casa paroquial, onde o som dos talheres batendo no prato era ensurdecedor, e comparo com a risada da Bianca contando como foi o dia dela no ateliê. A felicidade, descobri tardiamente, não é a ausência de problemas ou a ordem absoluta. A felicidade é essa simplicidade barulhenta, é ter alguém que divide o vinho barato e os sonhos caros com você. Nas noites de lua cheia, temos o hábito de caminhar até a beira da lagoa, sentando na areia fria para ver o reflexo da lua na água escura, abraçadas contra o vento sul que nunca para de soprar. Nesses momentos, em silêncio, eu sinto uma conexão com o divino que nunca senti dentro das quatro paredes da igreja. Deus não está na regra, na proibição ou no julgamento. Deus está na imensidão da água, na força do vento e, principalmente, no calor da mão dela segurando a minha. A minha espiritualidade se transformou. Deixou de ser um medo de punição para ser uma gratidão pela existência. É claro que nem tudo são flores. Temos nossas dificuldades financeiras, o carro velho que enguiça, as incertezas de viver de arte e música em um país instável. Mas cada boleto pago com o suor do nosso trabalho tem um gosto de vitória. Uma prova de que somos capazes de construir nossa própria segurança, sem depender de um patriarca ou de uma instituição. Eu cortei meu cabelo ainda mais curto. Deixei os fios brancos aparecerem sem a tirania da tintura constante. E me sinto mais jovem agora, aos 45, do que me sentia aos 30. A máscara caiu, e o rosto que estava por baixo respira aliviado. Outro dia, encontrei uma antiga conhecida da igreja no mercado, uma daquelas senhoras que me julgavam com o olhar por cima dos óculos. Ela me parou,
Olhou para as minhas roupas coloridas, para a minha expressão serena, e perguntou com um tom de escárnio se eu estava feliz com essa vida. Eu sorri, um sorriso genuíno que a desarmou completamente, e respondi que nunca tinha estado tão em paz e que desejava a ela a mesma coragem para buscar a própria verdade. Ela ficou sem resposta, e eu saí andando, sentindo que aquele foi o último fantasma do meu passado sendo exorcizado. Bianca me ensinou que o amor não é posse, é parceria. Ela não tenta me mudar, não tenta me podar como eu fazia com as minhas hortênsias. Ela ama a Alice inteira, com suas manias de organização que ainda restam e com seus momentos de melancolia. E eu a amo, não porque ela me salvou, mas porque ela me deu a mão para que eu me salvasse. Nós somos duas mulheres imperfeitas, vivendo em uma casa imperfeita, construindo um amor que não cabe nas regras de ninguém. E isso é o suficiente. Se você está ouvindo minha história e sente que está presa em uma vida que não te serve mais, se sente que está apenas interpretando um papel escrito por outra pessoa, eu quero te dizer uma coisa: a porta está destrancada. O medo de sair é paralisante, eu sei, e o mundo lá fora parece assustador e caótico. Mas é nesse caos que a vida acontece de verdade. Não espere 20 anos como eu esperei. Não espere que uma vizinha tatuada apareça para te resgatar. A chave da sua gaiola está na sua mão agora mesmo. Hoje, quando olho no espelho, não vejo mais a esposa do pastor, aquela sombra pálida e triste. Vejo a Alice, a mulher que teve a coragem de atravessar a tempestade para encontrar o sol. E se alguém me perguntar se valeu a pena perder o status, o conforto e a salvação garantida, eu respondo sem hesitar. Eu perderia tudo 1000 vezes para ganhar este único momento de verdade. Porque, no fim das contas, a fé mais importante não é aquela que temos em um Deus distante, mas a fé que temos em nós mesmas e no direito de sermos felizes. Esta foi a minha história. A história de como fui tentar salvar a alma de uma ovelha negra. E acabei descobrindo que a única alma que precisava ser salva era a minha. Obrigada por me ouvir até aqui. E lembre-se, nunca é tarde para pular o muro e ver o que existe do outro lado. Um beijo grande. Fiquem com a verdade de vocês. E até a próxima história aqui no canal Romances Proibidos.